Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a Palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Leremos do verso 1 ao verso 15. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta comigo no texto. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Para entendermos esse texto, meus amados, precisamos compreender o contexto histórico. Nós estamos falando de um fato que ocorreu no governo do imperador Cláudio. Cláudio sucedeu Calígula, que governou do ano 37 ao ano 41. Foi um homem muito mau, um homem muito perverso, e chegou a ser assassinado. E então, no ano 41 da nossa era, assumiu o trono de Roma o imperador Cláudio, que governa de 41 ao ano 54. No governo dele, houve um período de uma grande fome mundial. Uma crise terrível que assolou muita gente. E essa fome mundial foi profetizada pelo profeta Ágabo, conforme está lá em Atos 11, versos 27 e 28. Como efeito colateral dessa grande fome que assolou o Império Romano, o imperador Cláudio expulsa de Roma os judeus. Isso está lá em Atos 18, 2. E esses judeus que foram expulsos de Roma e retornaram à sua terra, a Judéia, voltaram pobres, sem terras, sem lavouras, sem casas, sem provisão. E então acontece uma crise econômica medonha na Judéia, em virtude dessa fome mundial que assolou o império. Em consequência disso, quando a igreja de Antioquia da Síria tomou consciência do que estava acontecendo com aqueles irmãos lá na Judéia,
eles tomaram a decisão, voluntariamente, de levantar uma oferta e enviar à Judeia. E Paulo e Barnabé foram os instrumentos de Deus para levar essa oferta aos irmãos da Judeia. Quando Paulo está sendo comissionado para o seu apostolado junto aos gentios, ele assume um compromisso, conforme está lá em Gálatas capítulo 4, capítulo 2, versículos 9 e 10, de que ele iria para os gentios, mas ele não se esqueceria dos pobres. E Paulo foi muito zeloso no cumprimento desse compromisso assumido. Agora o que Paulo está fazendo? Paulo está levantando uma oferta especial entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, para socorrer, para ajudar aqueles irmãos empobrecidos que estão na Judeia. E ele não apenas recolhe essas ofertas, mas ele chega a testemunhar na sua carta aos Romanos, capítulo 15, versos 25 a 27, que os gentios são devedores aos judeus. E se os judeus abençoaram espiritualmente os gentios, cabe aos gentios abençoar materialmente, financeiramente, os judeus, no momento do seu tempo de crise. E desta maneira, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo não só recolhe essas ofertas, mas cria uma comitiva para levar com fidelidade essas ofertas aos pobres da Judeia. E no texto que nós acabamos de ler, Paulo oferece-nos instruções práticas de como nós podemos ser uma igreja generosa, como nós devemos entender que o que Deus nos dá com abundância não deva ser retido com usura, mas deva ser distribuído com generosidade. E aqui princípios precisam ser então acentuados e destacados, e eu passo a destacá-los. Em primeiro lugar, Paulo vai ensinar algo para nós aparentemente contraditório e paradoxal. Porque vai dizer que quando você doa, quando você dá, quando você oferta, isso não é um favor que você faz a alguém. Isso é uma graça que Deus concede a você. Olha comigo o versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Quando você vai para a Bíblia para entender o que é graça, qual é o conceito de graça que nós temos nas Escrituras? Que graça é um dom imerecido. É algo que Deus me dá, eu não tenho mérito em receber. É um dom que eu não tenho e não mereço, e Deus me concede. Por exemplo, a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Eu fui salvo pela graça, eu não mereço a salvação, e Deus me concedeu. Agora, Paulo está ensinando que quando você abre a mão e distribui generosamente daquilo que Deus lhe deu, que isso também é uma graça. É Deus que está me dando um favor de poder ser parceiro dele, cooperador com ele, no sustento da sua obra e no socorro aos necessitados. Paulo tira por completo essa ideia de que eu dou, então eu sou importante, eu dou, então eu preciso merecer os holofotes, então eu entrego e eu dou, então eu preciso receber aplausos. Paulo, não, é uma graça que Deus está lhe dando, é um favor que Deus está lhe dando. Agora notem, Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Quando você vai para a análise do texto, você vai ver que essas igrejas da Macedônia, sejam a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia, as igrejas que ficavam na província da Macedônia, eram igrejas que não tinham recursos, eram igrejas pobres financeiramente. E aqui tem um princípio, irmãos, da mais alta importância: ninguém é tão rico que não possa receber, e ninguém é tão pobre que não possa dar. Então, contribuição não tem a ver com o quanto de dinheiro eu tenho no bolso, mas o quanto de generosidade eu tenho no coração. Segundo princípio que Paulo nos ensina é que a contribuição cristã, ela é paradoxal na sua ação. Olha o versículo 2, leia o 2 comigo em voz alta, vamos juntos?
Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O que estava faltando à igreja da Macedônia? Quietude, porque tinha muita perseguição e tribulação, tempos tormentosos. O que mais faltava para eles além de quietude? Dinheiro. Eram muito pobres. E então ele faz aqui uma espécie de paradoxo em dois aspectos. Primeiro, tribulação versus alegria. É o que ele está dizendo aí. No meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Ou seja, a sua alegria não depende de circunstância, ela é ultra circunstancial. Porque ela não é uma emoção, ela não é ausência de problema. A sua alegria não decorre do meio ou da circunstância. A sua alegria está fincada em Cristo. Sua alegria é Cristo. Ele é a nossa alegria. Então, ainda que você esteja passando por uma grande tribulação, você ainda tem abundância de alegria. E mais, ele diz ainda no verso 2, profunda pobreza versus grande riqueza. Isso é maravilhoso. E eu vou falar baixinho aqui. Os pobres são mais generosos do que os ricos, muitas vezes. A questão fundamental, volto a dizer, é que não tem a ver com o que você tem a ver com quem você é. Não tem a ver com o que você dá, tem a ver com o que você retém. E quando as igrejas da Macedônia, assoladas por uma grande pobreza, demonstram generosidade no ofertar, no se entregar. Isso marcou a experiência de Paulo. E Paulo vai usar a experiência das igrejas da Macedônia para orientar a igreja de Corinto, que era uma igreja rica. Por que a igreja de Corinto é uma igreja rica? Quando você vai olhar o contexto geográfico, você sabe que Corinto, capital de uma província, a província da Caia, é banhada por dois mares, o Mar Jônico e o Mar Egeu. Era uma região portuária muito relevante e estratégica, porque ali o comércio era febril, navios entravam, saíam, e toda a riqueza que corria e circulava em Corinto refletia também nas finanças da igreja. E agora Paulo está usando a pobreza dos macedônios para encorajar uma igreja rica, mas cujo coração não está aberto, cujas mãos estão encolhidas, cujo bolso está meio fechado e não está tendo a disposição de socorrer, de ofertar, de ajudar. Terceiro princípio. A contribuição cristã, meus irmãos, ela é transcendente em sua oferta. Nós vamos dar uma olhadinha nisso nos versos 3 a 5. Leia comigo em voz alta, versos 3 a 5. Vamos juntos? Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo está aqui abordando dois exemplos de contribuição transcendente. Primeiramente, o exemplo da doação humana. Ele está dando o exemplo da igreja da Macedônia. Segundo, o exemplo de Cristo, sendo rico, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Então vamos ver aqui, meus amados, três princípios. Primeiro, por que a contribuição da Macedônia foi transcendente? Primeiro, na disposição voluntária de dar além do esperado. Vejam vocês o verso 3, quando ele diz que eles deram não apenas na medida das suas posses, mas acima das suas posses, e se mostraram voluntários. O que é isso? Há pessoas que contribuem porque são desafiadas, até constrangidas, se sentem mal se não derem, porque está todo mundo ofertando,
Ele acha que tem que fazer também para fazer parte do grupo. Mas não é o caso da igreja da Macedônia. Eles não só deram acima das posses, mas fizeram isso voluntariamente, espontaneamente. E é nessa conjuntura que o apóstolo Paulo vai escrever, nesse mesmo texto, capítulo 9, que Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, aquela pessoa que entrega a sua oferta com vontade de não entregar, ou que abre a carteira e fica contando as notas para encontrar a menor nota para dar, ou aquela pessoa que faz, mas o coração não está em ofertar, mas com dó de dar, com usura para dar, sem nenhuma vontade de entregar, embora essa pessoa tenha feito a oferta dela, ela não agradou a Deus. Porque Deus ama não o que é dado, Deus ama quem dá, e quem dá com alegria. Segundo princípio aí, notem comigo, eles demonstraram serem transcendentes na disposição de dar, mesmo quando não são solicitados, porque o verso 4 está escrito aí, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. A impressão que eu tenho, presbítero José Rintz, é que Paulo olhou a circunstância das igrejas da Macedônia e disse, eu estou constrangido diante da pobreza desses irmãos, ainda fazer desafio para eles de contribuírem. E aí a questão não partiu de Paulo solicitar deles, são eles que solicitam a Paulo, com muitos rogos, com muitos apelos. Estão dizendo para Paulo, Paulo, não nos deixe fora dessa bênção. Não nos prive desse privilégio. Não tire de nós a bênção e a graça de ofertar. Nós não podemos ficar de fora. Meus amados, esse é o espírito de um cristão. Ele é voluntário. Ninguém está pedindo nada e ele está generosamente ofertando. Ele não olha a circunstância que ele está vivendo de tribulação e de pobreza. Ele é generoso no ofertar. E há 3 palavras aqui, meus amados, no verso 4, que merecem destaque na língua grega, porque não dá para aparecer aqui no português. Eu vou dizer quais são as palavras. Olha aqui, pedindo-nos com muitos rogos a graça. A graça é caris, é a graça de Deus. Aí ele usa a palavra participarem, e essa palavra participar aqui é a palavra koinonia, de onde vem a nossa poderosa palavra comunhão. E depois vem a palavra assistência, essa palavra aqui é diaconia, de onde vem diácono. Então Paulo está usando 3 palavras, graça, comunhão e diaconia, nessa voluntariedade dessa igreja de socorrer aqueles irmãos lá na Galileia. Há 3 motivações que podem levar você a ser generoso. Primeira motivação é você precisa fazer. Isso é a lei. Segunda motivação, não é só você precisa fazer, você deve fazer. Essa é a responsabilidade com a prodigalidade. Mas, terceiro lugar, você quer fazer. Isso é graça. Eu quero fazer. Talvez a gente pudesse lembrar aqui, meus amados, o exemplo de Maria de Betânia. A Bíblia diz que ela tem um frasco de alabastro, que é uma pedra ornamental, e tem dentro desse vaso de pedra 1 libra de perfume preciosíssimo de nardo puro. 1 libra, vocês bem sabem, 1 litro tem 2,2 libras. Então tinha dentro desse vaso de pedra, que era um vaso ornamental, em torno de 350 ml de perfume. Esse perfume foi avaliado em mais de 300 denários. Isso significava o salário de um trabalhador durante um ano inteiro. Era preciosíssimo mesmo, e caríssimo também, e raríssimo também, porque essa essência nardo não tinha em Israel, só tinha na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. E a Bíblia diz que Maria pega esse vaso e não abre o vaso, ela quebra o vaso e derrama todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. A casa se enche do perfume.
capitaneado por Judas Iscariotes, o colégio apostólico diz: é um desperdício. É um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Quem está liderando isso é Judas Iscariotes. E João 12, que relata o mesmo episódio, diz que o Judas tinha um discurso populista de socorro e ajuda aos pobres, mas ele era ladrão, queria embolsar essa grana. E é dessa cerimônia, é dessa circunstância, é que ele sai nas caladas da noite para ir a Jerusalém vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas Maria demonstra que ela fez o que pôde. Ela deu o seu melhor. Ela deu sacrificialmente. Ela deu para agradar ao Senhor Jesus. E na história da humanidade, a única pessoa naquele tempo que antecipou em ungir Jesus para a sepultura foi Maria. Fez isso de forma generosa. Mas há um terceiro princípio, está no versículo 5. Disposição de dar a própria vida e não apenas dinheiro. Olha o verso 5 assim, quando diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então aqui está um ponto da mais alta importância. Eu estava numa conferência dos Gideões Internacionais, pregando num congresso lá no Rio de Janeiro, há muitos anos. Então o irmão deu testemunho de um grande congresso que teve na América, lá em Nova York, e que um grande empresário entregou na salva um cheque, na época, de $1 milhão. Talvez uma pessoa dá $1 milhão, para nós é muito dinheiro, mas de repente para essa pessoa é um cafezinho. É um cafezinho. Ele deu $1 milhão e continuou tão rico quanto era. Talvez para muita gente não é muito você entregar uma boa oferta, uma grande oferta, uma volumosa oferta. Mas Paulo está dizendo que além da oferta é preciso pôr a vida, dar a própria vida. Entregar-se a si mesmo. Primeiro ao Senhor, depois à causa do Senhor. Então Deus não quer apenas o que Ele nos deu, de recursos financeiros, Ele quer a nossa própria vida. Porque quando você entrega a sua vida, tudo vem a reboque. Tudo acompanha. Mas quando você só dá coisas, e você se reserva, e você não se entrega, e você não se doa, e você não se dá, essa oferta ainda pode agradar aos homens, mas não consegue agradar o coração de Deus. Pois bem, amados, vamos a um outro princípio muito importante aqui. É que a contribuição cristã ela é progressiva em sua prática. E eu gostaria que você observasse comigo o versículo 6. Um bom começo não é garantia de progresso na contribuição. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça em vós. O que estava acontecendo? Se você ler o capítulo 16 da primeira carta, quando Paulo começa essa campanha de levantamento de recursos para os pobres da Judéia, a igreja de Corinto diz: vamos fazer, nós estamos juntos, conta com a gente, estamos dispostos a ajudar também. Só que o tempo passou e eles começaram a dar marcha ré, começaram a perder o entusiasmo, começaram a recuar a contribuição e não mais continuaram a ofertar. Ou seja, um bom começo não é garantia de progresso na contribuição. Não basta começar, é preciso continuar. Vocês acham que isso ainda acontece hoje? Uma pessoa que começa motivada e daqui a pouco perde o pique, perde o entusiasmo, perde a vontade, perde a motivação, encolhe as mãos. Estava acontecendo isso na igreja de Corinto. Segundo, progresso em outras áreas da vida cristã não é garantia de crescimento na generosidade. Olha o verso 7 comigo, leia o 7 comigo, vamos juntos. Como, porém, em tudo, manifestai sobreabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: igreja de Corinto,
Vocês estão desenvolvendo outras áreas da vida cristã com muita desenvoltura, com muito entusiasmo. Vocês, por exemplo, demonstraram que são igreja ortodoxa, abundante em fé, evangelística, abundante em palavra, estudiosa, abundante em ciência, bem organizada, abundante em cuidado. Vocês estão desenvolvendo essas áreas. Mas por que vocês encolheram na área da contribuição? O que significa isso? Você pode às vezes ter um crente que é um grande estudioso da Bíblia. Grande estudioso da Bíblia. Mas é mão de vaca. É avarento. Você pode encontrar um crente que ele diz que tem uma vida de fé, é abundante. Eu creio em Deus. Eu oro a Deus. Eu falo com Deus. Mas na hora de contribuir, ele cruza os braços. O fato de você crescer em alguma área ou em outras áreas da vida cristã não necessariamente significa que você também está crescendo nesta área da contribuição, que é uma área importantíssima da vida cristã. Terceira coisa, não se assiste os necessitados apenas com boas intenções. Leia o verso 10 comigo, por gentileza. Vamos ler juntos? E nisto, dou minha opinião. Pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isso. Eles principiaram no ano passado, quando Paulo começou a campanha. Mas de repente eles pararam. E meus irmãos, preste atenção nisso. Não se faz a obra apenas com boa intenção. Eu queria muito que ver a igreja avançar. Queria muito de ver essa tenda pronta, esse templo construído e tudo que a gente puder para ver a obra crescer, ver a obra avançar. Eu tenho muita vontade de ver isso. E a pergunta é, e daí? E o que você está fazendo para isso? E qual é a sua participação nisso? Qual o seu envolvimento nisso? Eu queria muito que a igreja de Pinheiro continuasse cavando poços, distribuindo cestas básicas e ajudando os necessitados no Rio Grande do Sul, lá no sertão, em outros países do mundo. É uma maravilha, que bênção, ok. E eu? O que eu estou fazendo para que isso se torne de fato uma realidade? Não basta a boa intenção, é precisação. Mas vamos ao quinto princípio. A contribuição cristã não é resultado da pressão dos homens, entendamos isso, mas do exemplo de Cristo. Notinha de rodapé aqui. Eu louvo muito a Deus pela vida da igreja de Pinheiros. Porque você conhece, você sabe, você ouve, você vê tanta gente falando de contribuição com motivações erradas. Para locupletar a vida de líderes inescrupulosos. E não se trata disso. E a Bíblia condena isso. A Bíblia proíbe isso. Mas a Bíblia nos ensina a sermos generosos quando você está contribuindo pela causa do Evangelho. Para que o Evangelho
chegue, para que os necessitados sejam assistidos, para que igrejas sejam plantadas, para que missionários sejam assistidos, para que a obra de Deus avance. Então, tem duas motivações que devem levar um crente a contribuir. Primeira delas, olha comigo, por gentileza, no versículo 8. Você pode ler comigo o verso 8? Vamos juntos? Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Sinceridade do amor ao próximo. Então, quando você, por exemplo, contribui para que um poço seja cavado no sertão, o que move você a isso é você amar seu próximo. É o desejo que você tem que alguém que tem que andar 10 quilômetros para pegar uma lata d'água, de água suja talvez, não boa e tratável, agora possa ter uma água limpa na sua casa para beber, para cozinhar, para produzir uma boa horta, para produzir comida na sua mesa. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Mas a segunda motivação, aliás, deixa eu incluir aqui um ponto importante. Paulo diz em 1 Coríntios 13, e meus irmãos, isso é tremendo, porque se na motivação não é o amor ao próximo, essa contribuição não agrada a Deus. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Agora leia o versículo 3 comigo, vamos juntos. 1 Coríntios 13, 3. Eu sei que você não estava no texto, mas é fácil de achar aí. Toda a igreja lendo comigo, 1 Coríntios 13, 3. Vamos juntos? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A motivação tem que ser o amor ao próximo. Mas a segunda motivação, maior do que essa, eu preciso que você leia comigo, 1 Coríntios 8, 9. Aqui está a máxima motivação. Você pode ler comigo, por gentileza? Vamos juntos? Pois conheceis, vamos juntos? Pois conheceis a graça, 8, 9, 2 Coríntios, me perdoe, eu falei primeiro, né? Vocês são obedientes e foram para 1 Coríntios, é 2 Coríntios 8, 9. Vamos juntos agora. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. Quem deu mais? Quem dá mais? Você ou Jesus? Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Por amor a quem? Por amor a nós. Ele deu a sua própria vida. Ele verteu o seu próprio sangue. Então ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou o maior contribuinte, eu sou o maior doador. Porque ninguém pode superar em dar-se a Jesus Cristo. Ninguém pode superá-lo. Ele desceu da glória, ele vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, sentiu a nossa dor, chorou a nossa lágrima, morreu a nossa morte, para nos dar a vida eterna. E se eu quero encontrar um exemplo e um modelo máximo de ajuda, de socorro, de doação, de sacrifício, de abnegação, eu preciso olhar para o exemplo maior, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero concluir então com o último princípio, da proporcionalidade da contribuição. Veja comigo o versículo 13, por gentileza. Pode ler o 13 comigo? Vamos juntos? Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja
igualdade. Leia o 11 também. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Então volto a dizer, não é o quanto, é a proporcionalidade. O Senhor Jesus estava na sinagoga e olhando as pessoas levando a oferta ao gasofilácio, e uma pessoa chamou a atenção de Jesus, uma viúva pobre, deu 2 pequenas moedas, e Jesus chamou a atenção, está vendo essa mulher? Ela deu mais do que todos os outros. Os outros deram da sobra, ela deu da sua pobreza. Irmãos amados, Deus não olha a conta bancária da igreja como nós olhamos. Às vezes uma pessoa que deposita uma oferta pequena, aos olhos de Deus, ela pode estar ofertando muito mais do que quem deu uma grande oferta. Porque aquela deu da sobra, do que não lhe faz falta. Esta deu da sua pobreza tudo o que tinha. E desta maneira, amados, eu quero concluir dizendo o seguinte, que no reino de Deus as coisas parecem que estão invertidas. Você tem o que você doa e você perde o que você retém. A alma generosa é essa que prosperará. Se nós temos o mistério do pobre, como diziam os reformadores, nós temos o ministério do rico. Aqueles que acumulavam o maná para o dia seguinte, o maná apodrecia. E Jesus ensinou-nos a orar: Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a ser uma pessoa generosa. Você não é o que você promete, você não é o que você fala, você não é o que você sente, você é o que você faz. E eu queria aqui fazer um desafio, de você pensar esta semana em alguém para você fazer uma oferta. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.